Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje nós iremos falar mais um pouquinho sobre o que o jejum fez na minha vida. Na verdade, o que Deus, o que Jesus Cristo fez na minha vida através do jejum. Eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre as experiências que eu tive com o jejum. E agora esse vídeo vai ser um complemento, uma parte 2, que na verdade eu vou falar pra vocês que a transformação desse vídeo aqui é muito maior do que a do primeiro vídeo, né? Então vamos lá. A primeira grande coisa que o Senhor fez na minha vida através do jejum foi trazer arrependimento pra mim. Isso mesmo, arrependimento. Gente, arrependimento é uma coisa que eu percebo que ele tá muito ainda como um tabu na vida de muitas pessoas. Ele é como se ele tivesse encoberto, é como se fosse algo que não fosse mostrado, nem solicitado e nem muito falado, né? A gente vê muito aquela questão das pessoas julgarem, né? Mas o arrependimento em si, que também é um certo quebrantamento, é um tipo de quebrantamento, eu percebo que é realmente se entregando, sabe? E deixando o Espírito Santo tomar conta para que você consiga viver e vivenciar, né? E deixar o Espírito Santo conduzir para que ele consiga arrancar de você o que você precisa se arrepender. Bom, eu já quero falar que muitas pessoas vão me perguntar: Julie, mas se arrepender de quê? Do que você se arrependeu? Entenda o seguinte, existem muitas coisas no nosso padrão de vida, no nosso padrão de mundo atual, em que o mundo simplesmente diz: ah, isso não tem nada a ver, ah, isso não é nada. E nós, desde o tempo que nós nascemos até o dia que nós morremos, nós estamos pecando, somos o tempo todo pecadores, certo? Então nós precisamos nos arrepender de coisas que nós falamos, de coisas que nós pensamos, de coisas que nós fazemos. Porque até os nossos pensamentos, né, são esquadrinhados por Deus. Então, e Jesus Cristo, ele falava muito sobre arrependimento, ele pregava arrependimento. Jesus pregava arrependimento e também mandava os discípulos pregarem arrependimento. Em Marcos, capítulo 6, né, fala sobre isso, 6:12. Então, assim, arrependimento é uma das coisas que hoje eu entendo que talvez seja o ponto mais importante e crucial para que tenhamos uma vida abundante espiritualmente falando, e até mesmo nesse plano físico, tá? Então, gente, eu já quero pedir desculpas por esse barulhinho chato que tá tendo, porque eu tô dentro da loja e tá passando o carro aqui na avenida o tempo todo, mas não vai ser por isso que eu vou deixar de gravar. Eu também não sabia pelo que me arrepender. E quando eu comecei a jejuar, o Senhor foi me mostrando, o Espírito Santo de Deus foi me mostrando coisas que eu precisava me arrepender, que não estavam certas. Coisas que eu fazia, coisas que eu via, coisas que eu achava que não tinha nada a ver. Vou dar um exemplo. Eu gostava muito de séries, eu maratonava séries, sabe? Que tinham cenas que não agradavam ao Senhor, por exemplo, séries com violência e algumas coisas. E aí, uma das coisas que o Espírito Santo me incomodou foi a parar de ver esse tipo de coisa, parar de ver esse tipo de séries, tá? Então, assim, são coisas que você vai entendendo que se a partir dali eu quero viver algo novo no Senhor, eu preciso abrir mão. Se eu quero abrir mão, eu preciso me arrepender pelo que eu fiz, entende? Então, assim, e não só, isso é só um exemplo, tá? Então, assim, tem um arrependimento que o Senhor foi me trazendo de coisas do dia a dia, coisas banais, coisas que eu fazia. Também tem aquele tipo de arrependimento de coisas lá atrás. Lá atrás, tem coisas que nem mesmo eu lembrava que eu precisava me arrepender. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que simplesmente eu estava pedindo muito ao Senhor que me mostrasse o que eu estava errando e o que eu precisava ainda me arrepender, né? E o Senhor, eu falava: Deus, me mostra até mesmo coisas que eu não me lembro, né? Coisas que eu preciso fazer, que eu preciso me arrepender, né? E aí o Senhor, um dia eu estava limpando a minha casa, o Senhor um dia me trouxe à memória a imagem de uma pessoa, de uma menina, que eu tive contato com ela quando eu tava na escola. E essa menina, gente, eu fiz um bullying com ela, né? Vamos falar aqui
É feio falar, mas eu preciso falar abertamente para que vocês entendam, porque hoje isso acontece muito. Olha só, eu que era uma pessoa que me sentia muito mal, que me sentia rejeitada, que me sentia, né, mas eu até falo sobre isso no desafio de 21 dias, pessoas feridas ferem. E eu feri essa menina, né, lá atrás, no colegial. E eu me lembrei dessa menina. Me lembrei que um dia também eu vi ela no supermercado, depois de muito tempo, né, há pouco tempo atrás. E ela não me tratou muito bem, ela virou as costas. Mas eu entendi que a ferida ainda estava lá, né? Eu esqueci, ela não. E o Senhor falou comigo assim fortemente, que uma das coisas que eu precisava me arrepender era pelo que eu tinha feito. Eu precisava me arrepender pelo que eu tinha feito lá atrás com aquela moça e pedir perdão. Gente, eu lembro que era 11 horas da noite. Lá estava eu, mandando mensagem no direct da menina, no Instagram, pedindo perdão pra ela pelo que eu tinha feito lá atrás com ela. Então, assim, eu quero trazer pra vocês que existem coisas que você sabe pelo que se arrepender, e tem coisas que você não sabe, que você não lembra. E tem coisas lá do seu passado, lá atrás, que você precisa se arrepender. E detalhe, o arrependimento, gente, ele não é um sentimento só, ele precisa ser verbalizado. Você precisa falar pelo que você se arrepende, porque às vezes você tem uma coisa que você esconde às 7 chaves, que você tem muita vergonha, que você se arrepende, você não faz mais, você não quer mais aquilo para sua vida, só que você não verbaliza aquilo para o Senhor, você não está sendo liberto e você não está mostrando que você realmente está arrependido, entende isso? Por mais que Deus conheça o seu coração. Mas quando a gente aceita Jesus, nós precisamos confessar Ele, nós precisamos levantar a mão e falar com a nossa voz. O arrependimento é da mesma forma. Precisamos falar, verbalizar, Senhor, eu me arrependo por isso, isso, isso e isso que eu fiz, entende? Por ter feito isso, isso e isso, por ter pensado isso e isso, por ter falado assim, assim, assim. Então, uma das coisas que o jejum trouxe foi justamente essa coisa de eu preciso me arrepender. E quando o Espírito Santo, porque ele foi me trazendo tudo que eu precisava me arrepender, gente, era uma lista gigantesca. Meu Deus, era uma lista gigantesca, eram muitas coisas. Aí foi quando eu tive que pedir perdão para várias pessoas, eu tive que perdoar, eu tive que perdoar. Ainda estou num processo, né, de como é que eu vou dizer, nós vamos falar que o próximo ponto é cura interior, né, de libertação. Então, assim, o arrependimento foi, eu acho que a maior bênção que o Senhor me trouxe através do jejum. Porque eu me sentia, ao mesmo tempo que eu me sentia tão pequena, que eu me sentia tão pó, tão nada, eu sentia a graça dele e a misericórdia dele me abraçando, me fazendo perceber que aquilo ali era para ser passado. Aquilo ali, o arrependimento é para te trazer cura. O arrependimento é para fazer com que você seja liberto, entende? Não é para te deixar lá na lama, envergonhado, para fazer com que você continue sendo espizinhado pelo pecado, entende? Entende isso? Então, uma das coisas que, assim, foi libertador. A segunda coisa que o hábito de jejuar me trouxe desse vídeo que eu quero trazer para vocês foi, né, um complemento, não é um complemento, é uma consequência do arrependimento, que foi a cura interior. O hábito de jejuar era assim, quando eu descobria que eu precisava me arrepender, eu me arrependia, né? Pedia perdão pelo pecado, por aquilo que eu tinha feito, me arrependia. E eu percebia que muitas vezes eu ainda não estava curada por alguma coisa. Ainda tinha mágoas, ainda tinha sentimentos que eu não deveria sentir. Então, assim, o Senhor, através do jejum, então quando eu jejuava, o Senhor me revelava, eu me arrependia. Então, eu entendia que eu precisava me arrepender. Depois, eu jejuava para ser curada. Então, sabe, era um jejum para descobrir e outro jejum para curar. Então, era assim, uma coisa muito libertadora. Quando eu percebi que eu precisava muito liberar perdão sobre a vida do meu pai, que eu tinha que me arrepender pelo sentimento que eu estava tendo, pela mágoa, né, e tudo. Então, lá ia eu jejuar, pedir a Deus para que através daquele jejum o Senhor me trouxesse cura interior, né? Me trouxesse
a paz, me trouxesse a libertação daquele sentimento ruim. Tô dando só um exemplo aqui, tá? Eu quero falar pra vocês que o Senhor me curou de maldições hereditárias, de algumas maldições hereditárias, como eu já falei num vídeo aqui, que é um processo, né? As maldições hereditárias é um processo para você ser curado. Um processo, sim, que leva talvez um tempo. Depende muito da sua fé, depende muito da busca. E o que acontece? O arrependimento, eu me arrependi pelos pecados dos meus antepassados, porque é necessário você se arrepender por pecados dos seus antepassados, para que você entenda que você não deve fazer aquilo mais. E comecei a jejuar para ser curada daquelas maldições hereditárias. Então, maldição hereditária também é cura interior, entende? Porque se existia algo na minha família que vinha, né, acontecendo ali, consequentemente, ia passando de geração a geração, eu precisava ser curada para que aquilo não se repetisse na minha vida. Então, eu fiz jejuns para ser curada, para ser tratada dessas maldições hereditárias. Inclusive, teve um jejum que eu fiz de 48 horas por causa de maldição hereditária. Não foi o primeiro jejum de 48 horas que eu fiz. E nesse jejum, em que eu apresentei alguns tipos de maldições hereditárias, eu passei tanto mal que eu acordei vomitando uma coisa amarela, sabe? Isso no último dia do jejum, assim, faltando pouquíssimo tempo para entregar. Então, eu percebi que era algo muito forte mesmo, que o Senhor estava me curando, que o Senhor estava trazendo ali uma cura para mim, uma cura interior. E a terceira coisa que o jejum trouxe para minha vida, que o Senhor, né, trouxe para minha vida através do jejum, foi me ensinar a guerrear. Isso foi maravilhoso, isso foi poderoso. Efésios 6 fala sobre que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. Né? Nós temos uma luta diária, não contra pessoas. Quem, por exemplo, chega aqui agora, um cliente que chega aqui agora na minha loja e pode falar muitas coisas, pode, né, querer... Gente, eu lido com gente, então, né, tem pessoas que chegam e tal e começam a falar, começam a humilhar minhas funcionárias. Eu sei que eu preciso entender que não é aquela pessoa. Muitas vezes é o que está nela, na maioria das vezes é o que está nela. Sabe-se lá o que essa pessoa passou na casa dela, ou, né, enfim. E então, assim, é justamente o que está na pessoa. Então, nós precisamos entender para nós não querermos combater sangue com sangue, carne com carne. Imagina só, eu começar a tratar a pessoa da mesma forma como ela me trata e tal, e a gente, né, começar a travar uma briga e sabe lá onde vai parar. Então, nós precisamos guerrear da forma certa. Quando nós estamos no Espírito, o Espírito ele conduz a nossa forma certa de guerrearmos para vencermos. E o Espírito ele é tão inteligente, tão sábio, que a gente, assim, nós só precisamos obedecer e andar na direção. E aí, o Senhor me ensinou a guerrear. Quando eu falo me ensinou a guerrear, eu comecei a perceber coisas que estavam fora ali daquela coisa que eu achava que era normal, carnal, né? E o Senhor me ensinou a armadura de Efésios 6. Eu já conhecia desde criança a armadura de Efésios 6, né? A armadura de Deus. Só que eu não tomava posse dessa armadura de forma que eu vou vivenciar essa armadura todos os dias. Eu vou colocar o cinturão da verdade. Que verdade? A verdade do Evangelho, daquilo que o Senhor fala, né? Que é a verdade dele na palavra, na Bíblia. E não vou dar ouvidos para as mentiras do inferno, para as mentiras do diabo. Então, vou guerrear com o quê? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vou falar, vou verbalizar a palavra. Vou colocar o capacete da salvação, onde o Senhor ele já me salvou, já me restaurou, onde Satanás não tem poder sobre a minha vida. Vou colocar a couraça da justiça, porque eu quero viver em santidade e justiça como Jesus foi justo.
Eu quero colocar o evangelho da paz nos meus pés, porque eu quero que onde eu for eu tenha paz, eu quero vivenciar a paz do Senhor. Então assim, eu não sabia tomar posse dessa armadura e eu não sabia guerrear corretamente. E o jejum, através do jejum, o Senhor me ajudou a guerrear. Então quando eu vejo algo de errado ali e tal, eu já vou pro jejum, e dentro do jejum é Bíblia, é oração, é tal, é profetizar, e é clamar. Então assim, um dos vídeos que eu tenho aqui no canal que viralizou, eu falo sobre o que é o jejum, né? Que o jejum é de comida. E realmente na Bíblia, gente, jejum é de comida, mas isso não significa que eu tenha que isentar o propósito de viver em santidade. Não, pelo contrário. Eu até falei assim, a gente não pode fazer jejum em pecado. Ah, mas todos nós somos pecadores. Sim, todos nós somos pecadores, mas eu não posso ter um pecado consciente ali enquanto eu tô jejuando e continuar pecando. Se eu tô pecando, o mínimo que eu vou fazer é tentar ao máximo não pecar. Evitar falar mal dos outros. Se eu tô em jejum, né, tem séries que eu não devo assistir, pronto, não vamos ficar sem rede social, evitar rede social, porque o jejum é para entrega, então vamos ficar ali na presença do Espírito, vamos ficar ali o tempo todo buscando santidade, buscando o Espírito. Então assim, então eu aprendi, o Senhor me ensinou a guerrear através do jejum, sabe, a usar a armadura, a usar a palavra dele. Então foi assim, incrível. Essas 3 coisas eu falo que foram, se talvez tivesse sido só o primeiro, já teria sido suficiente, mas foi muito mais que isso. O jejum, ele trouxe sim uma clareza muito grande para minha vida do que é o plano espiritual, do que realmente o Senhor tem para os seus. E assim, me fez entender que o céu, o reino de Deus, ele tem muito, muito mais do que nós vivemos e vivenciamos aqui nesse mundo. Então espero que esse vídeo assim tenha trazido um pouco mais de clareza e também possa te ajudar a fazer com que você deseje ainda mais buscar ao Senhor através até mesmo do jejum, tá? Então é isso, fique com esse vídeo, tá? E passe ele para outras pessoas também, para que mais vidas sejam edificadas. Fique com Deus, até o próximo vídeo.